pessoal, tudo bem com vocês? Sara aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo pro quadro Entre Altos e Baixos. Eu vou falar um pouquinho sobre terapia com psicólogo. Um assunto que eu acho muito importante falar e espero que vocês gostem, tá? Então fique ligado até o final do vídeo e acompanhe tudo que vai vir por aí, tá? Mas antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal. Já somos 51 inscritos, gente. Eu tô muito feliz de ter chegado até aqui e conto com a ajuda de vocês para estar se inscrevendo aí, tá? Então, se você ainda não é inscrito ou conhece alguém que não é inscrito, se inscreve, pede para se inscrever, que vai estar me ajudando muito, tá? Curte é muito importante, gente. Para mim estar motivando a gravar mais vídeos. E eu fico muito feliz que vocês estejam curtindo o canal e os vídeos, tá? Então deixa seu like aí, comentar é muito importante. Eu leio o comentário de todo mundo, gente, e fico muito feliz que vocês estejam participando nos comentários. Então deixa seu comentário que eu vou estar lendo e vou estar curtindo também, tá? Compartilhar, gente, serve para divulgar o canal, para a gente alcançar um número maior de pessoas. Então, divulga o canal, compartilha aí com seus amigos, familiares, para a gente estar aumentando o número de inscritos, tá? Me segue lá nas redes sociais, vou deixar aí para vocês, me segue lá. Não sou de postar muita coisa, mas segue lá para me dar essa força lá também, tá? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Eu anotei algumas coisas aqui, então só para me servir de suporte, mas vamos lá, vou falar um pouquinho sobre terapia com psicólogo, tá? O que é terapia com psicólogo e para que serve? Bom, eu coloquei aqui, a terapia é um espaço de conversa com um profissional preparado, onde você pode falar sobre os seus sentimentos, pensamentos e dificuldades sem medo de julgamento. Ela serve para ajudar você a entender melhor a si mesmo, lidar com problemas emocionais como ansiedade, tristeza, estresse, traumas ou até para se conhecer melhor. Eu anotei isso porque muita gente não sabe o que é a terapia e para que ela serve. Então eu achei importante começar com essa introdução, né? Então vamos lá. O que me fez procurar a terapia? Quando eu comecei a fazer o tratamento com o psiquiatra, eu não fazia sessão de terapia, eu só tratava com o psiquiatra. E com a minha piora, eu tive que começar as sessões de terapia. A minha médica na época achou melhor eu iniciar a sessão de terapia, porque eu estava piorando e era o momento certo, né, de iniciar as sessões, né? Como foi a minha primeira sessão com psicólogo? Olha, ser bem sincero com vocês, a primeira sessão eu gostei muito. Foi uma parte de apresentação, né? Eu conhecendo o psicólogo conhecendo eu. Tivemos trocas legais que eu achei importante. Então, assim, a primeira sessão foi muito boa, eu gostei, eu senti confiança na psicóloga. Então, assim, eu tinha receio de ir, eu tinha um medo de ir, mas a primeira sessão, assim, foi muito boa. Eu gostei, chamou minha mãe também em um certo momento para ela entrar na conversa, saber mais sobre mim e tudo. Então, assim, a primeira sessão foi mais a parte de apresentação, né? Teve um momento de conversa só comigo, e depois minha mãe entrou, mas foi muito bom. Eu já passei por 3 psicólogos e todos
assim, a primeira sessão com cada uma delas foi muito boa, não tenho o que reclamar. Não deu certo depois, mas a primeira sessão foi muito boa. Eu tinha algum preconceito ou medo antes de começar a terapia? Sim, eu achava que fazer terapia era uma coisa muito desnecessária. Eu achava que era perca de tempo ir ao psicólogo. Não concordava de chegar num psicólogo e se abrir, falar sobre sobre seus medos, ansiedade, essas coisas. Eu achava que não era necessário, eu achava que era uma perca de tempo, e depois isso mudou, né? Hoje eu tenho outro pensamento. Hoje, se eu pudesse falar, era que todo mundo que pudesse ir fazer uma sessão de terapia com psicólogo, porque a gente tem outra visão. Às vezes você aprende a lidar com situações que você acha que não tem saída, né? Então eu acho muito, muito importante e válido ir um psicólogo. Mas eu tinha esse preconceito, esse receio de que não era necessário ir a um psicólogo, né? Mas isso aí mudou com o tempo, viu, gente? Levei muito tempo para aceitar que precisava de ajuda. Sim, eu levei um tempo para aceitar que eu precisava de ajuda. Eu não aceitava que eu não estava bem. Eu achava que o que eu estava passando era uma coisa de momento, que a qualquer momento ia passar, né? Mas olha para vocês verem, né? Eu tô há 9 anos fazendo tratamento, né? E eu levei um tempo porque eu não aceitava que eu não estava bem. Eu não aceitava, por mais que eu enxergasse eu mesma ficando dentro do quarto o dia inteiro, chorando, me isolando, me afastando das pessoas, entre outras coisas, eu não queria aceitar isso. E eu levei um tempo para aceitar que eu precisava de ajuda, que eu não estava bem realmente. É fácil se abrir durante as sessões? Olha, não é fácil e não foi fácil. Uma coisa que eu tenho que aprender muito é aproveitar mais as sessões de terapia. Eu tenho muita dificuldade de me abrir. Não é por causa do psicólogo. Eu confio muito na minha psicóloga, eu gosto muito dela, e não é por causa dela. O problema que eu falo sou eu mesma. Eu tenho muita dificuldade de me abrir. Eu sempre fui de guardar as coisas só para mim. Nunca fui de me abrir com ninguém, nem com amigo, nem com os meus pais. Nunca fui de abrir. E eu tenho muita dificuldade de chegar lá na sessão de terapia com minha psicóloga e me abrir, falar sobre os meus medos, as minhas tristezas. Eu tenho muita dificuldade, né? Então não é fácil para mim. Creio que para algumas pessoas é mais fácil, né? É um caminho mais fácil, mas para mim ainda é muito difícil, tá? Vamos colocar aqui, gente, que cada pessoa é uma pessoa, tá? Tem pessoas que têm mais facilidade e tem mais pessoas que têm mais dificuldade em sessões de terapia, tá? Já tive vontade de desistir da terapia? Por quê? Já tive vontade de desistir várias vezes, por essa questão mesmo, de eu não conseguir me abrir. Quando eu saí da primeira psicóloga, eu falei que eu não ia em outro psicólogo. Acabou que eu fui em outro. E quando eu cheguei nessa psicóloga, nessa terceira psicóloga, eu falei que se com essa não desse certo, eu não ia mais fazer sessão de terapia.
porque eu acho que eu não consegui falar, me frustra muito. Eu sei que eu tô lá para esse momento mesmo, de me abrir, conversar, entender melhor as minhas dificuldades, os meus medos, né? Mas eu já tive vontade de desistir por isso, por eu não conseguir falar sobre as coisas mesmo. Eu tenho muita dificuldade e isso me frustra, então eu já tive vontade de desistir por isso, tá? Como é a minha relação com o meu psicólogo? A minha psicóloga é muito, 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 muito especial para mim. Eu confio muito nela e a nossa relação é muito boa. Ela já me ajudou muito em situações que eu achava que eu nunca ia me livrar daquilo. Então ela me ajudou muito em alguns problemas meus e eu só tenho que agradecer a ela por ter me ajudado em tantas situações, né? E em especial uma situação que eu estava presa e eu achava que aquilo eu ia viver o resto da minha vida, né? E ela me ajudou e sou muito grata a ela por isso. Então a nossa relação é muito boa, eu confio muito nela, gosto muito dela, né? Gosto de mesmo eu falando pouco e com as minhas dificuldades, eu gosto de ir na sessão de terapia, gosto de ver ela, gosto de estar lá com ela, gosto de ouvir ela, os conselhos que ela tem. Então a nossa relação é muito boa. O que eu diria para quem tem medo ou vergonha de fazer terapia? Eu vou ler aqui o que eu escrevi, porque eu sou melhor escrevendo do que falando, mas vamos lá. Se você tem medo ou vergonha de fazer terapia, eu quero te dizer uma coisa importante. Você não está sozinho. Muita gente sente isso. Eu mesmo faço terapia e digo que não é fácil. Mas eu sigo tentando porque sei que é um passo importante no meu processo de cura. Terapia não é só para quando tudo está bem. Não é só para quando tudo está desmoronando. Ela é uma forma de se olhar com mais carinho, de entender por que a gente sente o que sente e aprender a lidar com isso. Se você tem medo, vergonha ou até mesmo acha que não é para você, talvez esse seja o sinal de que é justamente isso que você precisa. E tá tudo bem ir aos poucos, respeitando o seu tempo. O importante é continuar, mesmo com dificuldade. Eu acho importante, hoje eu olho de outra forma, eu acho muito importante fazer terapia. Eu mesmo com as minhas dificuldades, eu luto para continuar com a terapia, porque eu sei que faz parte do processo do meu tratamento. Por mais que eu não consigo me abrir ou eu tenha minhas dificuldades, eu sei que isso é importante. Então, se você está passando por um momento que às vezes não está se sentindo legal, ou tem vergonha de procurar um psicólogo, eu aconselho que o melhor caminho é procurar um psicólogo. Eu também não aceitava que eu precisava de ajuda. Não é fácil aceitar isso, não é fácil aceitar que você vai precisar de um tratamento, de medicações, de terapia, não é fácil, mas é necessário. Não quer dizer que vai ser para a vida toda, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima!